Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, vós sois a minha rocha e fortaleza. Por vossa honra, orientai-me e conduzi-me. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Quanto a mim, é ao Senhor que me confio. Vosso amor me faz saltar de alegria. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Na proteção de vossa face os defendeis, bem longe das intrigas dos mortais. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Somos chamados não somente a crer teoricamente na ressurreição de Cristo, mas a viver essa mesma Páscoa, ou seja, a estar dispostos a experimentar em nós a perseguição e a imitar a Cristo não somente nas coisas doces e serenas, mas também na entrega à morte e no perdão de nossos inimigos. O diácono Estevão, diante de todo o sinédrio, proferiu um longo discurso cheio de firmeza, da qual só lemos o final na liturgia de hoje. O discurso de Estevão é uma memorável recapitulação da história judaica e uma defesa ousada da fé cristã diante de seus acusadores. É uma catequese altamente estruturada sobre a história da salvação, partindo do Antigo Testamento com seus grandes personagens, Abraão, José, Moisés, Davi, Salomão, até chegar ao Messias esperado na plenitude da história. Até que então nós chegamos às palavras mais duras deste longo discurso de Estevão, o mais longo do livro dos Atos dos Apóstolos. Homens de cabeça dura, insensíveis e incircuncisos de coração e ouvido. Vós sempre resististes ao Espírito Santo, e como vossos pais agiram, assim fazeis vós. Essas palavras contundentes, palavras duras de Estevão, na verdade nada mais são do que uma repetição do que disse Jesus e do que falou todos os profetas. Jesus foi igualmente duro quando chamou seus ouvintes de serpentes, uma raça de víboras, e os acusou de matar os profetas. O tom que Estevão usa no final do seu discurso nos recorda o tom dos antigos profetas. Estevão quer relembrar todos os homens em todos os tempos e lugares e em todas as religiões que toda vez que o homem ficar resistente à voz do Espírito de Deus, ele se tornará violento para com o seu próximo e perseguidor dos justos e honestos. Onde Deus for expulso, entra a violência, entra a desordem. A infidelidade do homem aos valores universais como o amor, a fraternidade, a solidariedade, justiça, honestidade, igualdade, converte o homem em assassino e destruidor do seu próximo, especialmente dos inocentes. E religião nenhuma pode estar em cima dos valores universais reconhecidos. Valores que constroem a comunhão, a fraternidade, a compaixão, a solidariedade. Valores que edificam todos os seres humanos como uma família em que um membro cuida do outro membro. Nesse discurso, Estevão chama os seus ouvintes judeus e juntamente os anciãos e doutores da lei de cabeça dura, insensíveis e incircuncisos de coração e ouvido. As acusações de Estevão são tipicamente bíblicas. Cabeça dura é o mesmo que teimosos. Um teimoso é incapaz de ver outras possibilidades melhores. Insensíveis e incircuncisos de coração e ouvido nesse discurso é como que uma continuidade das palavras dos profetas.
Jesus também deu continuidade a essas palavras. E agora é Estevão. Como qualquer profeta, Estevão se torna vítima da verdade anunciada. O assassino pode matar o anunciador da verdade, mas é incapaz de enterrar a verdade. Porque o homem pode até tentar enterrar a verdade, o amor, a honestidade, a bondade e assim por diante. Mas estes não permanecem mortos, enterrados. Esses valores ressuscitam. Estevão era um homem fervoroso, mas também era um homem de vida interior, extremamente contemplativo. Era um visionário que tirava suas ideias, suas palavras, seus atos de sua oração contemplativa. Na sua oração, Estevão disse: estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Efetivamente, Jesus está vivo. Ele está ressuscitado e exaltado. E Estevão vive com Jesus, vive de Jesus e vive como Jesus. É o tempo pascal para Estevão, o tempo de passagem deste mundo para o mundo de Deus. Por isso, Estevão literalmente repete as mesmas palavras que o Senhor repetira no Evangelho antes de sua morte. Estevão diz: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Senhor, não os condenes por este pecado. A morte de Estevão é admirável. Como seu mestre Jesus, Estevão perdoa. Ele é a vítima que ama seus carrascos e roga por eles, assim como fez nosso Senhor Jesus Cristo. E é assim que temos que perdoar. O heroísmo e a coragem de Estevão diante de seus opositores e a sua atitude amorosa para com os inimigos, tudo isso faz dele um modelo digno de um discípulo fiel, de um nobre mártir. Somos chamados não somente a crer teoricamente na ressurreição de Cristo, mas a viver essa mesma Páscoa, ou seja, a estar dispostos a experimentar em nós a perseguição e a imitar Jesus, não somente nas coisas doces e serenas, mas também na entrega à morte e no perdão de nossos inimigos. É viver o duplo movimento da Páscoa, que é morte e vida. As dificuldades vão chegar quando nossas palavras e obras forem testemunhos da verdade, que sempre incomoda alguém que não vive de acordo com a verdade. Estevão é o nosso espelho e o nosso exemplo a ser seguido. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu para dar vida ao mundo. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crer em mim nunca mais terá sede. No Evangelho de hoje, as pessoas simples pedem a Jesus sinais. Que sinais tu realizas para que possamos ver e crer em ti? O milagre da multiplicação dos pães não foi o suficiente para levá-las à verdadeira fé em Jesus. E quase como provocando-lhe, elas disseram que Moisés havia feito sinais. O maná, que proporcionou aos seus na travessia do deserto. Eles meio que continuam falando de alimento, como se a vida fosse basicamente trabalhar e comer. Mas será que a vida consiste apenas em trabalhar e comer? Será que a verdadeira vida consiste em ganhar muito, ganhar cada vez mais materialmente? Em basicamente consumir tudo o que ganhamos? A vida será só isso? E o resto? Não tem mais nada na vida? Bem, meus irmãos,
a gente consegue perceber que o povo permanece no nível superficial da fé. Quer uma solução fácil para os seus problemas materiais. Quer correr atrás de milagres. E por mais espetacular que sejam os milagres de Jesus, as pessoas continuam na sua desconfiança sobre a identidade do mesmo como Filho de Deus, apesar de estarem diante do milagre do Pai, que é seu Filho Jesus, prova de sua benevolência para com a humanidade faminta de sentido e de vida verdadeira. Jesus é o sinal permanente do amor do Pai que indica o caminho para se chegar a Deus. Quem acolhe Jesus com seus ensinamentos que se resumem em amor fraterno, coloca-se no caminho da salvação. Qualquer outro sinal, qualquer outro milagre será inútil, se este sinal fundamental não for percebido. Literalmente, o evangelista construiu a cena para dar lugar à continuação do discurso de Jesus sobre o pão verdadeiro. Todo o discurso seguinte vai ser como uma homilia em torno do tema do pão. O pão que Jesus multiplicou no dia anterior, o maná que Deus deu ao povo no deserto e o pão que Jesus quer anunciar. A frase crucial é uma citação lá do Salmo 77, versículo 24. Senhor, dá-nos sempre esse pão. Não nos deixe, Senhor, sem esse pão diariamente, pois nossa fome do sentido da vida não se satisfaz somente com o pão material. Queremos nos alimentar com o pão que nos dá calma, paz, serenidade. E este pão é o Senhor. A partir da experiência da multiplicação dos pães e da recordação histórica do maná, Jesus vai conduzindo seus ouvintes para a inteligência mais profunda do pão que Deus quer lhes dar, que é Ele mesmo, Jesus Cristo. Se no deserto o maná foi prova da proximidade de Deus para com seu povo, sinal de que Deus não abandona seus fiéis, agora o mesmo Deus quer dar para a humanidade o verdadeiro pão, que é Jesus, em quem devemos acreditar. Jesus é a encarnação do amor do Pai pela humanidade. Deus quer fazer sua morada no meio de nós, em Jesus Cristo. Senhor, dar-nos sempre desse pão. O homem de hoje está sedento, o homem de hoje está faminto, mas o próprio homem não sabe de quê. Ele quer satisfazer seus desejos e deixa seus anseios profundos gritarem permanentemente. Por isso, há uma busca sem trégua, tratando de encontrar algo que possa saciar verdadeiramente. E aí a humanidade busca saciar-se no prazer, no poder, na fama, no dinheiro e assim por diante. Mas infelizmente, quem vive somente em função do prazer é porque não tem prazer de viver. Ao final, o resultado é sempre o mesmo: vazio e solidão. Somente Jesus é o pão que sacia. Somente a vida no amor de Deus pode dar sentido à vida. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crer em mim nunca mais terá sede. O pão da vida não somente satisfaz a fome física do homem, e sim satisfaz sua vida, sua existência. A única satisfação para a existência humana está em Cristo. Somente seu amor enche nossos vazios e nossas solidões. A vida em Cristo se transforma em plenitude. Por isso, quem tem Cristo tem tudo, e quem não o tem, não tem nada. Enquanto não crermos plenamente em Jesus Cristo, nosso ser andará buscando saciar sua sede e sua fome em qualquer lugar e com qualquer coisa. Buscará alegria no lixo, buscará satisfação na podridão.
Nosso coração andará inquieto enquanto não descansar em Deus e enquanto não se nutrir do pão da vida, que é seu Filho Jesus Cristo, através de uma plena e verdadeira comunhão com Ele. Uma vez que crermos em Jesus de todo o coração, uma vez que nascermos do Espírito Santo, nascermos do alto, então nos daremos conta de que não teremos sede jamais, não teremos mais fome, simplesmente viveremos na presença do grande Eu Sou. Quem se alimenta é porque quer continuar vivo. Quem come ali seu arrozinho, seu feijão, sua proteína, é porque quer permanecer vivendo. Mas o alimento temporal somente prolonga nossa vida por um pouco tempo, por alguns anos. O Senhor Jesus nos dará a vida eterna. Quem o aceitar terá essa vida. Mas ter a vida não significa somente usufruí-la de um modo egoísta ou passá-la bem. A vida é como um fruto que os demais devem usufruir. Sim, os demais vivem também de você, vivem de mim, vivem de nós. Nós nos alimentamos de Cristo para poder alimentar o mundo, convertidos em pão de vida e deixando de ser para o mundo um pão venenoso, um pão podre, deteriorado. Comungar o pão eucarístico, o próprio corpo do Senhor, significa ser pão para os demais. O cristão é chamado a ser pão, a ser alimento, a ser vida para os outros, a exemplo de Cristo Jesus. E ser pão significa que já não posso mais viver para mim, e sim para os demais. Significa que tenho que estar inteiramente disponível. Significa que eu devo cultivar a ternura e a bondade, porque assim é o pão, terno e bom. Significa que devo estar sempre disposto ao sacrifício, como o pão se deixa triturar. Significa que devo viver sempre no amor capaz de morrer para dar a vida aos demais, como o pão. Nisto se encontra o sentido da vida e a satisfação plena da nossa existência. Para isso precisamos pedir ao Senhor, o pão da vida por excelência. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Ao que Jesus nos responde: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crer em mim nunca mais terá sede. Jesus Cristo ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.